Olá, seja bem-vindo ao Analisando Personagens. Eu sou a sua voz inconsciente e hoje nós vamos analisar uma personagem que eu amo muito, que é a Mônica de Friends. Então, primeiro de tudo, eu preciso dizer que essa análise não é com o objetivo de estereotipar ou problematizar a Mônica, o que parece totalmente irônico vendo esse gif que eu escolhi, mas Friends é uma série de comédia, então acaba que todo esse exagero da Mônica em alguns comportamentos dela é realmente para tornar tudo mais engraçado. No entanto, isso não impossibilita que na vida real existam pessoas com comportamentos no nível da Mônica, principalmente aqueles que têm toque num nível mais elevado. Os comportamentos dela abrem margem sim para a gente buscar entender através de uma discussão porque ela age como ela age em algumas situações de uma maneira mais exagerada, característica dela, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então bora pro vídeo logo após a vinheta. Para verificarmos se a Mônica tem mesmo toque, temos que buscar entender mais sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, lembrando que ele é caracterizado por dois principais sintomas, que são a obsessão e a compulsão. A obsessão é caracterizada por pensamentos, impulsos ou imagens que invadem o pensamento e fazem com que a pessoa que tenha toque muitas vezes desenvolva uma angústia e até mesmo uma ansiedade quando esses pensamentos obsessivos começam a aparecer. Já as compulsões são consequências dessas obsessões. Elas são uma forma de descarregar todo esse estresse e ansiedade que as obsessões geram. Muitas vezes são regras ou rituais que a pessoa cria para ela mesma, acreditando que se ela não cumprir aquilo minuciosamente, algo muito ruim pode acontecer. Como, por exemplo, ficar doente ou até mesmo morrer. Então, enquanto ela não resume essa obsessão em um comportamento através da compulsão, ela não se livra desse sentimento de ansiedade. Mas é importante frisar que quando a gente fala do toque, a gente tem que lembrar que esse é um comportamento recorrente. Então, mesmo que a pessoa vá lá e execute o comportamento, isso só vai servir para aliviar momentaneamente a ansiedade do toque, pois logo a pessoa terá uma nova obsessão e uma necessidade de resumir essa obsessão em um comportamento compulsivo novamente. Nós até vemos isso na Mônica de forma recorrente. A Mônica tem uma grande necessidade por limpeza, ela não consegue ver nada sujo que ela já quer ir lá e limpar. Ela inclusive viu um carro sujo na rua uma vez, que não era dela, e começou a limpar. Ela não se contentou com isso e ainda limpou os outros 6 carros que estavam estacionados na rua dela. Ela disse que já limpou a casa enquanto dormia. A Rachel já disse que a Mônica limpava o banheiro até quando ela estava usando o banheiro. Ela tem até mesmo um aspirador de pó pequeno para poder limpar o aspirador de pó grande dela. Quando o Ross saiu com a garota, que a casa dela era extremamente bagunçada, a Mônica disse que nem conseguiu dormir pensando no quão caótica era a casa dessa mulher. Ela inclusive foi até a casa dela e se ofereceu para limpar o lugar. Mas até que nesse exemplo dá pra gente entender, porque realmente aquela casa era o fim do mundo. Quem olhou para aquilo e não se sentiu agoniado, talvez deva repensar alguns hábitos de limpeza. Mas enfim, a Mônica também exibe uma satisfação em fazer as limpezas. Então ela realmente parece gostar disso e fica animada com a ideia de limpar algo. É claro que grande parte disso é realmente para exagerar, criar esse tom de humor para quem está assistindo, mas se você vê alguém no dia a dia com esse tipo de comportamento, você não vai olhar e pensar, nossa, isso é super normal. É realmente um exagero que passa muito longe de um comportamento que seria considerado normal. Não há nada de errado em gostar de limpeza, de fazer as coisas de uma forma correta. O problema mesmo é quando esse comportamento extrapola muitos limites e causa um prejuízo na vida da pessoa que possui o toque. Por Friends ser uma série de comédia, isso não é muito problematizado, mas nós vemos o quanto não cumprir esses rituais incomoda a Mônica. No episódio para provar que ela não era completamente obsessiva por fazer as coisas de uma certa forma, ela deixa os sapatos dela na sala, e ela não consegue dormir pensando nesses sapatos que ela deixou lá. A gente vê que se a Mônica não cumpre esses rituais, a ansiedade dela dispara. Ela não consegue deixar esse tipo de coisa para lá, ela tem que transformar a obsessão dela em uma compulsão através de um comportamento, para poder aliviar essa ansiedade. Se ela não faz isso, ela se sente muito incomodada. Outra questão comum em indivíduos com toque são os rituais. E quando a gente pensa na Mônica, a gente consegue lembrar de alguns. Ela, quando dormia com Richard, dormia sempre do mesmo lado da cama. Ela sabia minuciosamente onde estava cada item da casa dela.
Uma vez a Rachel limpou a casa e um puff estava fora do lugar habitual em que ela deixava, e ela não conseguiu ficar tranquila até ela colocar esse puff de volta no lugar que ela queria. Ela também tem uma tendência muito forte a seguir regras e não descumprir nenhuma dessas regras. Outro hábito na Mônica é o de contagem. Como a Mônica só comete tic-tacs em números pares, ela tem uma organização muito acima do normal no que ela faz, como ter 11 categorias diferentes de organização de toalhas, colocar números nas canecas para se alguma caneca sumir, ela saber que, caneca 22 sumiu. Enfim, são exageros recorrentes. É uma necessidade de controle totalmente absurda que é cômica pra gente que está assistindo. Mas é claro que em uma certa medida, esse tipo de comportamento é normal, mas não no nível Mônica, porque a verdade é que se fosse normal mesmo comportamentos a esse extremo na maioria dos seres humanos, provavelmente não teríamos tido nem 10 casos de coronavírus no mundo todo. O comportamento de Mônica teria exterminado o vírus ainda em solo chinês. Esses comportamentos são algo que a gente não observa na maioria dos seres humanos com a frequência que a gente vê na Mônica. Outro transtorno relacionado ao toque é o de acumulação, que a gente vê em um dos episódios também. A Mônica acumulava todo tipo de coisa. Quando o Chandler conseguiu abrir a porta, a única coisa que ele não achou lá dentro foi o Richard, o resto tinha de tudo. Nessa acumulação, você tem uma grande dificuldade de se livrar de tudo, independente se aquilo tem ou não um valor real para a pessoa. Outro personagem que a gente vê isso é a personagem dos Simpsons, que chamam de a louca dos gatos, em um dos episódios dos Simpsons em que ela também acumulava todo tipo de coisa. Não existe um apontamento concreto do que faria o toque se desenvolver em alguém. O que existe são várias hipóteses que levariam a um risco maior de se desenvolver o toque. Entre eles estão fatores genéticos, temperamentais e fisiológicos. Mas o que a gente vê mesmo na Mônica é o fator ambiental. A forma como ela foi criada é muito difícil de defender a mãe dela. O tempo todo a Mônica teve uma criação extremamente crítica. A mãe dela está sempre apontando algum defeito da Mônica, alguma coisa que ela acha que ela não fez direito ou que ela poderia ter feito melhor. Os pais dela nunca apoiam muito ela. Na verdade, eles têm uma preferência muito clara pelo Ross. Favorecem muito ele. Chegam a apostar contra a Mônica, achando que ela não vai fazer a comida do jeito certo, que ela não vai se casar como ela desejava. No caso do casamento, eles chegam a gastar o dinheiro que era pro casamento dela nessa casa da praia que eles compram. Então imagina o quão doído é pra alguém ouvir isso da boca dos próprios pais, que eles não acreditam nela. Isso pode ter sido sim um fator para ajudar a desenvolver esse perfeccionismo na Mônica, de querer tudo bem feito, tudo tem que estar impecável, ela não pode cometer erros. Essa é a sensação que a Mônica provavelmente tinha durante toda a infância dela, e isso afetou a forma como ela foi se estabelecendo como pessoa. E agora na fase adulta, ela não quer cometer nenhum erro, por mínimo que seja, e esse perfeccionismo muitas vezes também aparece no toque. Ela também desenvolve uma competitividade muito forte. Quando ela entra em algo, é com o propósito de vencer, custe o que custar. Qualquer outra opção que não seja a vitória não é nem cogitada. Você que está assistindo, talvez tenha se identificado em alguns comportamentos com a Mônica, mas se isso aconteceu, não se preocupe. Todos nós temos traços de personalidade que muitas vezes têm um ou outro dos comportamentos que eu citei. Não significa que você tem toque. O toque para critério diagnóstico tem que cumprir uma série de fatores, que são os fatores que vocês estão vendo aqui. Todos segundo o DSM. A Mônica apresenta todos eles. Ela tem a obsessão, a compulsão, ambas tomando muitas vezes horas da vida dela nas limpezas que ela faz, nos vários exemplos de organização que ela tem, que eu dei aqui. E enquanto ela faz isso, ela não está sob efeito de nenhuma substância, e esses comportamentos não são mais bem explicados por alguma outra psicopatologia. Então a gente pode dizer sim que a Mônica tem uma grande chance de ter o toque. Isso não ser problematizado na série não tira o fato de que isso gerava um grande sentimento de ansiedade na vida dela, como a gente viu quando ela deixou os sapatos dela na sala. A gente nunca viu esse transtorno acabar terminando com algum relacionamento da Mônica, fazendo ela perder o emprego ou algo do tipo, mas é algo que estava presente em todos os relacionamentos dela, tanto com Richard, mas principalmente com Chandler. Talvez a Mônica tenha se acostumado a isso e até tenha satisfação na própria personalidade dela. E se ela é feliz assim, desde que ela não se prejudique nem prejudique os outros, quem somos nós para questionar ela? Mas fato é, o problema não é a Mônica agir como ela age, é a ansiedade e angústia que o transtorno gera na vida dela. Na vida real, o toque muitas vezes dificulta a vida das pessoas. Então, para evitar todo esse desgaste que ele acarreta, o mais indicado é a busca pela terapia.
Um tipo de terapia muito recomendada nesses casos é a cognitivo-comportamental, em que vão ser trabalhadas e desconstruídas essas crenças que vêm em forma de obsessões, que fazem as pessoas muitas vezes acreditarem que se elas não cumprirem certos rituais, coisas ruins podem acontecer, e aí geram toda essa ansiedade, e a mesma coisa será feita com as compulsões. A tendência é a diminuição dos sintomas e é possível até mesmo o desaparecimento completo desses pensamentos invasivos do toque, com a libertadora cura do transtorno. Galera, por hoje é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve que toda semana tem um vídeo novo analisando psicologicamente algum personagem. Comenta aqui o que você achou, dá uma sugestão de análise, um grande abraço e até a próxima.